Vamos conversar sobre diabetes. Doutora Maitê Pimentel, que tem um convidado. Tudo bem? Tudo bem? Como Tudo vai? bem. Quem vai conversar conosco também é o Bruno Hellmann. É assim que fala o seu nome? Assim mesmo. CEO e fundador do Instituto Correndo pelo Diabetes. O que é esse instituto, Bruno? É uma organização do terceiro setor que promove a saúde e a inclusão das pessoas com diabetes e seus familiares. Que tipo de atividade vocês desenvolvem? A gente desenvolve diversas atividades, mas principalmente com foco na prática da atividade física. Que é fundamental, né? A doutora Maitê sempre fala, né, doutora? E para o diabético, muito importante, porque a prática de atividade física, ela abre os receptores dos músculos e pega a glicose que está circulando em excesso no sangue, que é o diabetes. E aí é um substrato para a energia da célula, acaba baixando a glicemia. Às vezes 20% e 30% vem da prática de atividade física. E que atividade física você pratica, Bruno? Eu sou corredor. Eu comecei a correr depois que recebi o diagnóstico e virou uma grande paixão, um vício. Você corre provas ou... Eu faço maratonas. 42? 42, 195. Parabéns! Obrigado. Antes, você não corria? Não, não corria. É um desafio correr, né? Porque é muito chato no começo. Eu corro também. O começo é muito sofrido. Você corre, 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 não foram 5 minutos. Eu falo que a parte física, óbvio, né? Requer todo um preparo, principalmente de fortalecimentos para evitar lesões. Mas a parte psicológica é o maior desafio, porque é você com você mesmo ali, independentemente da distância, da duração, mas aquele processo de você com você mesmo, né? E você já correu quantas maratonas? Eu já fiz 15 e atualmente eu tô treinando para minha 16ª. Jura? Qual é a próxima? Chicago, se tudo der certo. Dizem que é muito gostosa porque ela é plana, né? Exatamente. Olha ali. Essa é onde? Nova York, não? Essa é Curitiba. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil você já fez o quê? Curitiba? Fiz Curitiba 2 vezes, São Paulo 2 vezes, Rio de Janeiro 2 vezes, Mentira. Goiânia, Campinas e acho que só. Nossa, Goiânia deve ser muito difícil pelo calor. E Salvador. Salvador, Rio de Janeiro. Eu já acho São Paulo muito difícil. Eu acho que em termos de desafio externo, né, altimetria, temperatura, com certeza a mais afiadora foi Goiânia. Goiânia, né? Ô, doutora, e ele falou, né, que o desafio é mental. E para o diabético é um desafio também metabólico, né? Então, você vê que você supera, né? Não é só o mental, porque dá hipoglicemia. Então, conforme você vai usando a glicose, o diabético tem esse problema, quem faz atividade física, que entra em contato com a hipoglicemia. Então, às vezes dá mais cansaço, mais torpor, sensação de desmaio. Às vezes dá até confusão mental. Por conta da hipoglicemia. Então tem que ter um preparo maior, a fibra ter maior resistência, tem que ter uma alimentação correta, no meio da maratona tem que ter substratos, então é tudo um preparo com mais cuidados. Mas você vê que superação? Nossa. Porque você vê, diabetes, você pode falar, diabetes é uma doença crônica, agora que droga, vai me limitar, não vou... Pelo contrário, mudou tua vida, te fez a fazer uma atividade física, né? Ô, doutora, e quem tem diabetes, então, não pode se aventurar a se preparar sozinho? Não. É muito sério, você precisa de um acompanhamento multidisciplinar, eu imagino. Uma hipoglicemia grave, até convulsão. Então, a hipoglicemia é quando falta toda a glicose dentro das células. E aí, se a gente não tiver glicose no cérebro, a gente perde o sensório, pode ter perda de memória, pode ter convulsão. Aqui, ó, eles estão mostrando, porque assim, são mitos e verdades do diabetes. O Bruninho, ele tem diabetes tipo 1. O tipo 1 é uma doença autoimune que atacou o pâncreas dele. Então, não tem histórico familiar, as pessoas confundem. Diabetes tipo 1, quando ele se apresenta numa idade de mais jovens, vem na nossa cabeça, é porque é histórico familiar. É o contrário. Uma doença autoimune, igual que eu falo muito do Hashimoto, que ataca a tireoide. Sim. E o diabetes tipo 2 é quando o pâncreas ainda funciona, mas ele tem uma função mais lenta. Só que isso mudou, porque a gente achava que era só o pâncreas o órgão-alvo do problema do diabetes. Não. Então, tem um estudioso, Dr. Defronzo, que ele fez o octeto de Defronzo, ele mostrou pra gente de onde vem o diabetes tipo 2. Então, não é só do pâncreas. A partir daí,
foi que a gente começou a estudar tratamentos diferentes para o diabetes tipo 2. Porque a gente Mudou viu tudo, então. fisiopatologia. Então, não é só o pâncreas. Então, a gente tem o pâncreas, que é a diminuição da insulina, que é o hormônio que faz abrir as células para a glicose entrar. A secreção de glucagon também existe no pâncreas, que são as células alfa-pancreáticas, que a insulina é a beta-pancreática. O fígado da gente participa na produção de glicose, neoglicogênese. O cérebro da gente tem transmissores que ajudam na regulação do intestino, na captação ou não dessa glicose. Como eu falei, o músculo aqui entra atividade física, abrindo os receptores musculares para a captação da glicose. Uma coisa que foi muito estudada, a gente sabe dos rins, que também fazem parte. Então, tem um remédio hoje que recapta açúcar da parte renal, que é o SGLT2, um receptor que faz isso. A célula de gordura também tem a ver com a produção ou não, sinalizador de glicose, o intestino. Então, você vê que a gente agora pode trabalhar com várias frentes para um tratamento do diabetes tipo 2. Para o tipo 1, a gente tem a insulinoterapia, mas a gente tem hoje insulinas muito modernas, tem uma rápida que se aplica na hora, porque antigamente, né, Bruno, você tinha que fazer 30 minutos, 1 hora antes, aí faz a contagem de carboidratos, aí às vezes você muda de ideia. Imagine você contar insulina, mas aí a comida tá ruim e você aplicou a insulina, você tem que comer aquela quantidade, senão dá hipoglicemia, né? Não só isso, né, doutora? Antigamente a insulina era extraída de bovinos e suínos. Hoje ela é produzida inteiramente em laboratório. Então, assim, sintética. A qualidade não só em termos de segurança, mas a qualidade também desse medicamento foi sendo aprimorada. É mais controlada. Exatamente. E a gente tem as insulinas de longa duração, que elas simulam o pâncreas de produzir dentro de um padrão de 24 horas. Antigamente, a ação da insulina de longa duração era 6 a 8 horas. Então, o paciente fazia aquela curva e caía. Então, ele tinha que se espetar 4 vezes para ter um basal, que hoje uma picadinha já mantém aí 24 a 48 horas. E a gente tem as smart insulinas novas, que elas vão liberando de acordo com a glicose. A gente tem o Libre, que é aquele aparelho que a gente gruda e fica vendo a glicemia. Já trouxe, é muito legal. Sem picar o dedo toda hora. Então, a gente tem hoje essa tecnologia que foi ajudando muito o padrão de vida para ele ficar de uma forma mais sustentável, mais harmoniosa. Aí o paciente tem que fazer a parte dele. Sim. Né? Exatamente. E daí, né, Regina, acho que é aí que entra o papel do Instituto. Porque muitas vezes, quando a pessoa recebe esse rótulo, esse diagnóstico de diabetes, é muito pesado. Porque vem o julgamento, o estigma de toda a sociedade, a falta de informação. E daí, quando ela percebe que ela não está sozinha, existem outros pares, assim como ela, a coisa fica mais leve, fica mais natural. Porque no final das contas, até que a cura venha, se é que ela vai vir um dia, as pessoas elas precisam aprender a lidar, a conviver com aquilo que elas têm hoje. Então, é justamente aí que o Instituto entra. Faz a diferença. Exato. Vamos aos mitos e verdades. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que comer muito doce causa diabetes? É mito, né? Então, se não todo mundo que comesse muito doce, ou todo mundo que fosse muito acima do peso porque come muito doce, seria diabetes? Não. Agora, quem é o tipo 2, ele já tem uma genética, hereditariedade da família, de a reserva do pâncreas ser menor. Então, um pâncreas que duraria 100 anos, ele dura 50. Quanto mais você comer doce, carboidrato simples, não fizer atividade física, você sobrecarrega o pâncreas. Então, pro tipo 2, comer doce pode piorar ou precipitar a doença. Pro tipo 1, não tem nada a ver, comer ou não comer. É o nervoso, estresse, são células anticorpos que destroem o pâncreas. É mito ou verdade que diabetes sempre apresenta sintomas? Mito, e isso é uma coisa que as pessoas têm que ter cuidado em casa. Porque quem tem diabéticos na família, às vezes esse diabetes já está alto, ele vai progredindo e você não sente nada. Então, o diabetes tipo 1, igual do Bruno, ele abre o quadro muitas vezes com a pólis, que é perda de peso importante, muita diurese, come mais. Então, tem tudo um sintoma. Mas o diabetes tipo 2, ele pode ser assintomático.
Bruno, você teve sintomas quando você abriu o quadro? Eu tive todos os sintomas. Se pegar qualquer apostila de medicina, você conseguia gabaritar. Mas justamente pela falta de informação, a gente não associou enfim, todos esses sintomas ao diagnóstico. E daí tem até uma história muito curiosa, né? Eu estava no último ano do colegial e morava com os meus pais e minha mãe, uma certa ocasião, um certo dia, brigou que estava juntando muita formiga ao redor do vaso sanitário e ela falou que eu não sabia mirar direito. E daí, porque minha urina estava muito doce. E daí, no final das contas, quando veio o diagnóstico, eu falei, tá vendo só? Eu não tinha nenhum problema nesse sentido. É uma dica, então, ó, se tem formiga na urina é um sintoma e um sinal, na verdade, que Precisa ser investigado. tem que ser investigado. E quem tem muita sede, né, Bruno? Muita Começa sede. muita sede, faz muita diurese, vai muito ao banheiro e perde peso do nada, né? Sim. É mito ou verdade que diabetes é sempre a falha do pâncreas? Então é mito. É mito. A gente acabou de ver que nem sempre o grande vilão da diabetes é a falha do pâncreas. São todos aqueles octetos de defronzo. Então, isso tem uma coisa boa, que é a possibilidade da gente ter tratamentos diferentes para o diabetes. É mito ou verdade que pessoas com diabetes não podem consumir frutas? Coitadinhos, mito, né? Já pensou? Então, a frutose é glicose. Então, a gente não pode comer fruta à vontade, como sacarose e o mel também. Então, tem limitações da quantidade e da fruta que tem mais frutose. Então, eu sempre falo aqui a uva vermelha, a manga, o caqui, que tem um caqui bonito agora, né? Mexerica. Então, são as frutas com alto valor de índice glicêmico, que é a frutose. E tem frutinhas que tem pouco açúcar. Então, a gente vai dar preferência 3 vezes ao dia para as frutas de baixo índice glicêmico. Kiwi, morango? Kiwi, morango, framboesa, pêssego, melão também pode, avocado, coco. E tem as de médio, que é banana, mamão, abacaxi. Aí você, em vez de comer 3 porções, você come uma porção da de médio índice glicêmico. Perfeito. É mito ou verdade que é possível reverter pré-diabetes? Ó, isso é novidade, isso é verdade hoje em dia, em 2022. Se a gente falasse 5 anos atrás, o pré-diabetes era o caminho para a evolução do diabetes. Eles fizeram um estudo com uma molécula que é o SGLT2, em que compararam pacientes com pré-diabetes em uso da medicação e outros com MEV, que a gente chama a mudança do estilo de vida, que é a dieta, o exercício, que é o Bruno. E a gente viu que quem muda estilo de vida e quem usa também essa medicação tem uma chance de 42% de reverter o pré-diabetes e não diabetes. É bem bom. Tudo bem que, quando a gente fala pré-diabetes, a célula beta-pancreática, eu estou falando no tipo 2, ela já foi um pouco lesada. Tem estudos que falam que quando você faz um diagnóstico já, mais de 52% dessas células já foram lesadas. Mas se você faz o diagnóstico, muda o estilo de vida, usa uma medicação nova, você posterga que isso piore. E aí talvez o tipo 2 nem tenha que usar uma insulinoterapia. Diferente do tipo 1, que aí tem que usar insulinoterapia desde que faz o diagnóstico. É mito ou verdade que diabetes aumenta a chance de infartar? Verdade. Então, a maior causa de mortalidade do diabético é o infarto. Então, o diabetes ele aumenta a chance de infartar 2 a 3 vezes a mais, uma chance maior do que a população que não tem diabetes. Por isso que os critérios para colesterol para o diabético são mais restritos, por isso que a gente dá muita importância para a atividade física, para quem é diabético, por isso que a gente faz check-up cardiológico anual, às vezes de 6 em 6 meses, porque a gente sabe que esse é um risco aumentado, mas se você se cuidar, você se tratar, você não vai ter esse risco aumentado. Por isso que tem que sempre fazer exame de retinopatia, o exame dos membros inferiores, o ecocardiograma, obstruções, o ultrassom de carótidas, que são exames que a gente vai mapeando o risco cardiovascular do diabético. Tem perguntas do pessoal de casa, o Bruno e a doutora Maitê vão continuar aqui conosco, mas eu tenho certeza que as pessoas devem estar querendo o Instagram do Bruno. Eu vou repetir no final, mas eu vou dar agora também. É Instituto_CPD, que é Correndo pelo Diabetes. Instituto_CPD. Você já correu a São Silvestre? Já. Quantas vezes? Corri uma vez e é uma experiência incrível.
Eu tenho uma amiga que é maratonista e também já correu várias, né? Mas nunca correu a São Silvestre. Aí ela fala, me dá uma raiva, quando eu estou em roda de conversa e falo, eu sou maratonista, e a pessoa fala, já correu a São Silvestre? Não, aí não dá nem confiança. Sendo que a São Silvestre são 16 quilômetros e uma maratona são 42, 195, né? Engraçada essa corrida, né? Que chama a atenção da gente aqui no Brasil. Com certeza. E assim, eu falo que a São Silvestre é uma experiência antropológica, porque de corrida não tem nada. Concordo plenamente. Já corri algumas vezes, acho muito legal a São Silvestre. Já venho para as perguntas do pessoal de casa. Aliás, que tal você começar a se preparar para São Silvestre ou para qualquer outra corrida agora? No final do ano você faz a São Silvestre, legal. Vamos voltar a conversar com a doutora Maitê Pimentel e com o Bruno sobre diabetes. Agora, perguntas do pessoal de casa. Bora? Bora. Elisa, a partir do momento que a pessoa começa a usar insulina, ela nunca mais vai parar de usar? Isso é uma dúvida, né, de muitos pacientes. E aqui o Bruno tá para desmistificar que a insulina é a pior coisa do mundo, é o fim da vida, porque tem muita gente que pensa isso. Ai, cheguei na insulina. Imagina, gente. Então, o diabético tipo 2, a gente vai progredindo. Mudança do estilo de vida, os remédios, tem várias categorias e tem que usar insulina em algumas fases da vida. Com os remédios novos que a gente tem, análogos do GLP-1 e SGLT2, muitos pacientes insulinizados deixaram de usar insulina. Muitos. E isso foi uma oportunidade que a gente tem. Agora, o diabético tipo 1, ele tem que usar insulina. E isso não é o fim da vida. Acho que, Bruno, você pode até falar mais sobre isso. Exatamente isso, assim. Existem várias pessoas com outras condições que precisam, né, de medicamentos para realizarem as funções basais que elas têm ao longo da sua vida. Então, assim, com a insulina não é diferente. Então é muito óbvio que a população com diabetes tipo 2, primeiro a gente quer evitar o diabetes. Depois que vem esse diagnóstico, a gente quer evitar, com essas outras medicações, mudança de hábitos, né, que a doutora falou, a gente quer evitar que ela vá para a insulina. Mas se ela for para a insulina... Vamos conviver com isso. Exato. Agora, como que exatamente o Instituto trabalha? Tem aula de corrida? Tem grupo de corrida? Como é que vocês trabalham? A gente tem um programa multidisciplinar que a ideia é justamente olhar não para o paciente, mas para a pessoa como um todo. Então, a gente tem treinos presenciais, a gente tem aulas de yoga, encontros que as pessoas, a gente percebe, Regina, que muitas vezes elas têm uma necessidade muito grande de falar, se abrir, elas não têm para quem. Conversar. Exato. Então a gente tem toda essa abordagem 360 que coloca no centro a pessoa e não o paciente. E o fator psicológico, né? Informação e acolhimento, pronto, né? Você já tem aí metade do caminho corrido. Não é só parte medicamentosa, né? Exato. Você acha que é só ir no médico tomar Isso. medicação? Não, é mudar a vida, né? Os amigos, a conviver, a família, Os interagir assuntos, com isso. e inclusive tira o peso do médico, né? Porque o médico pode muito, mas não pode tudo. O paciente tem que fazer a parte dele, né? O tempo todo. Continuando com as perguntas do pessoal de casa. Mariana, quem tem diabetes tipo 2 pode desenvolver o diabetes tipo 1 com o passar do tempo? Então, acho que eu nunca vi isso, viu, Mariana? Porque assim, pode até acontecer, mas diabetes tipo 2 é uma falha do pâncreas. Você pode, alguma vez na vida, ter uma doença autoimune, um estresse muito grande, que você também tem um ataque do pâncreas. Então, teoricamente, isso poderia até acontecer. Mas, na prática, isso é muito, muito difícil. O que existe é diabético que é diagnosticado como tipo 2 e não é. Ele é um tipo LADA, que é um paciente que desenvolveu depois dos 40, 45 anos, com os anticorpos que o tipo 1 tem. E a pessoa é classificada como tipo 2, mas ele é um LADA, que é como se fosse um tipo 1 com uma idade avançada. É um tipo 2 falso. É um tipo 2 mascarado. Mascarado. E até para novidades de vocês, a gente tinha só 3 anticorpos que a gente dosava, que é o anticorpo que vai contra a insulina. Então, você produz a insulina, mas o anticorpo mata a insulina, o anti-GAD e o anti-ilhotas, que vai destruindo o pâncreas. Agora, a gente tem o ZNT8, que chega a ser 20% dos pacientes. Devem ter outros anticorpos que a medicina ainda não sabe, né, Bruno? Mas esses são os 4 principais anticorpos que você fala assim, eu sou diabético com a idade do Bruno. Ele é o tipo 1 ou tipo 2? Porque existe o tipo 2 que pode ser diagnosticado precocemente. Ele é um tipo LADA, é um tipo MOD. Como é que o médico faz esse diagnóstico? Fazendo a dosagem desses anticorpos que eu falei. A próxima pergunta da Karina. Qual é o melhor adoçante para quem tem diabetes?
Primeira coisa, quem tem diabetes já tem que evitar usar açúcar, lógico, e adoçante também, né, Bruno? Eu particularmente, eu sempre opto por o mais natural possível, porque apesar, né, enfim, do açúcar não ter a glicose, é algo químico, então assim... Pra quê? Exatamente. Pra quê? E é tudo questão de hábito, assim, hoje em dia eu tomo suco de limão, por exemplo, sem qualquer tipo de aditivo, e assim... Óbvio que no começo era super amargo, mas você se acostuma. Com o gosto do limão. Mas isso, doutora, independe do diagnóstico de diabetes ou não, assim. E da gente, eu tomava café doce, mas não melado. A gente vai se adaptando. Acho que a gente só tem ganhos, né? Tirando vai mudando. açúcar. E tem até um estudo, se você fizer 9 vezes um paladar diferente, o café sem açúcar e colocar... Isso é gostoso. Você tem que ir mudando a informação do memória emocional que a gente tem para o cérebro. Então, você tem desde pequeno uma memória emocional cheia de açúcar. Você tem que ir adaptando o cérebro com o paladar. E muda a referência. Hoje eu acho café com açúcar ruim. Muito. Acho ruim. Não é pra você também, com suco de limão? Sim. Tira o gosto. Exato. Né, da fruta. Ai, já venho. Esqueci. Me engrenei no papo, a gente vai continuar. Vamos continuar com as perguntas do pessoal de casa sobre diabetes. Ana Beatriz, quando o exame de sangue acusa que a glicose está alta, o que deve ser feito? Isso já é diagnóstico de diabetes? Ótima pergunta. Então, como é que você sabe que tem diabetes? O critério diagnóstico é o exame de sangue, não é a picadinha de dedo, é o de glicemia em jejum, 10 a 12 horas em jejum. Aí você tem que ter 126 miligramas por decilitro desse número para cima é o diabetes. Quando é menor que 99, não é diabetes. Aí você fala, e entre 100 e 125, o que é? Isso chama-se glicose de jejum alterada. Não quer dizer pré-diabetes. Aí você tem que ir para uma curva em que a gente dá 75 gramas de açúcar e vê o quanto o teu pâncreas aguenta trabalhar. Se tiver acima de 200 na curva é um diabetes, acima de 140 é um pré-diabetes. Então, são critérios diagnósticos. Agora, você que está em casa, que tem alguém que tem aparelhinho, eu vou picar o dedo para ver. Depois da comida, você comeu e picou, vai dar alto. Vai dar alto. Até 200 é normal. Então, tem muitas vezes pessoas que se desesperam. Comeu, vai lá, deu 150, tô diabético. Não, se você comeu até 200 é normal. Mas no jejum, se tiver 125, 126, o que você tem que fazer? Agendar o exame de laboratório e fazer 2 medidas que confirmam positivamente se tiver 126 miligramas por decilitro para cima. Maravilha. Mais uma. Miriam, sou diabética e não consigo engordar. Por que isso acontece? Existem suplementos para diabéticos tipo 2? O diabetes tipo 2, ele está mais relacionado à obesidade. Por quê? Porque vai se gerando uma resistência insulínica. Então, o pâncreas produz insulina, mas essa insulina não age nos receptores. Então, é muito mais comum o diabetes tipo 2 ter obesidade. Agora, o tipo 1, ele é mais equivalente à perda de peso, porque se perde massa magra. Então, o diabetes tipo 1, ele consome a energia do músculo. Então, para o tipo 1, a gente tem que suplementar, a gente tem que dar uma quantidade a mais de proteína, tem tudo um balanço que a gente faz nutrimetabólico para que isso não aconteça. E para o tipo 2, a gente tem remédios que diminuem a resistência insulínica. Então, a gente ajuda ao quê? Porque senão começa a concentrar gordura visceral, gordura na barriga, e começa o braço e as perninhas ficarem sem massa magra. Então, diabetes tipo 2 com resistência insulínica é aquela pessoa que tem a gordura na barriga, a síndrome metabólica, a perda de massa magra. E o tipo 1 tem muito mais fácil a perda de massa magra. Então, ainda mais quem corre, que nem você. E acho que algo que Nossa, a gente corre maratona. Algo que a gente vê bastante, né, no tipo 1, principalmente em mulheres, é a associação de perda de peso na falta do uso da insulina. Então, se a pessoa não usa insulina, ela acaba perdendo peso. E isso é um risco muito grande, porque a gente precisa de insulina, né, para funcionar. E daí o sangue começa a ficar cetótico, ele começa a ficar ácido e isso traz uma série de riscos. Então, obviamente é muito difícil, né, com uma resposta, mas assim, se ela tem diabetes e ela está perdendo peso, talvez procurar uma segunda opção, possivelmente ter um diagnóstico equivocado. E como a gente falou, a perda de peso é um dos critérios de diagnóstico do diabetes tipo 1. Então, a perda de peso pode ser que a insulina não esteja correta,
que a insulina não esteja sendo armazenada. Alguma coisa aí tem que ser revista. Alguma coisa tem que ser revista. Tá. Próxima pergunta. De quem, hein? Ah, essa. O que é da Marcela? Eu achei que fosse a mesma pergunta, mas é outra, né? O que acontece se o diabetes não for tratado adequadamente ou se a pessoa não sabe que tem diabetes e não se cuida? Que é o que a gente falou, às vezes demora para fazer o diagnóstico. Então, se a pessoa não faz o diagnóstico de diabetes, esse açúcar vai acumulando no endotélio, nos vasinhos. É perigoso. Pode perder a vista, pode perder o rim, pode ter amputação de membros inferiores, infarto, como eu falei, AVC. Então, não existe não tratar diabetes. Isso. Uma das maiores causas de mortalidade, antigamente, era o diabetes e a não descoberta da ampicilina, antibiótico. Então, assim, diabetes é uma doença que, se não diagnosticada e não tratada, leva, sim, à mortalidade. Então, hoje em dia não tem essa desculpa. Hoje em dia todo mundo faz exame, não tem é uma picadinha opção não tratar. Não é uma né? opção, eu não quero tratar. Deve ser tratado. Agora, qual é a forma, qual é a medicação? Aí isso é individualizado de pessoa para pessoa. Ninguém está querendo ser alarmista, mas a gente precisa falar o que é, né? A verdade verdadeira. A verdade verdadeira com fonte segura e confiável. Vou agradecer a presença do Bruno Hellman. É Hellman, né, que fala? É Hellman. Que ele é CEO do Instituto CPD, Correndo pelo Diabetes, no Instagram, @instituto_CPD. E a doutora Maitê Pimentel, que tem um site, maitemedica.com.br, e no Instagram, Maitê_médica, Maitê, M-A-I-T-H-E. Adorei vocês terem vindo. Muito obrigada. A doutora corre? Eu corro, mas eu gosto é mais de musculação. Você corre todos os dias? 3 vezes por semana. Eu me exercito todos os dias, mas corrida só 3. Porque precisa equilibrar, inclusive, né? Não pode só correr. E você treina ao ar livre ou em ambientes fechados? Ao ar livre. Eu acho que também, né, o esporte tem essa conexão com a natureza. A cabeça abre, não? É uma coisa impressionante. Depois chega uma hora que, assim, é mais a conversa com a cabeça do que com o corpo, né? Muito gostoso. Obrigada por ter vindo, obrigada pelo convidado. Obrigado. Volte sempre. Até breve. Até breve.